Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poder acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao sair, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, Jesus ensina que salvar uma vida está acima de restrições cultuais meramente exteriores, como a proibição sabática imposta. Ironicamente, enquanto o Senhor salva uma vida, os fariseus e os herodianos tramam a morte, estão contra a vida. Ao homem de mão seca, Jesus pede que se coloque de pé, levantar, ressuscitar. No meio da sinagoga, todos os presentes observam aquela cena. O Senhor se sente irado. Por quê? A ira de Jesus é aquele sentimento de indignação. Isso que está acontecendo não deveria acontecer. É isso que significa. Ao mesmo tempo, triste, quando percebe a dureza do coração. Isto é, a minha vida de comunidade, ela tornou meu coração melhor ou pior? Como é que a minha experiência de Deus tornou duro meu coração? Sua pergunta, retórica por sinal, é o ápice do texto de hoje. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Essa é a pergunta fundamental. A lei não está acima da vida, pelo contrário, a lei está a seu favor. Por isso, a cura foi realizada e a vida e a dignidade daquele homem foram recuperados. Em contraposição, a vida de Jesus começa a ser ameaçada em razão do bem realizado. Graças a Deus, todos os dias a igreja vai ajudando os seus filhos a tomar uma nova compreensão. Quantas vezes as pessoas eram discriminadas só porque eram jovens, então não podia ser um ministro da Eucaristia. Ou então porque uma pessoa não casou e mesmo assim teve um filho, então ela não pode ser uma ministra da Eucaristia. Aliás, não pode nem comungar. Isso tem cada dia superado, graças a Deus. Mas ainda há pessoas que procuram se agarrar no pecado porque não conseguem viver a graça. Ou então acham que são detentoras da graça de Deus, a ponto de não liberar para que outros experimentem esta graça. Quando o assunto é amar e servir, não tem lei que barre. E Jesus não é posse minha, não é posse sua. E Jesus quer estar, às vezes, mais no coração do pecador do que no coração daqueles que julgam ter posse dele. Aprendamos de Jesus que o nosso coração jamais fique endurecido por uma experiência de fé errada, mas que a misericórdia tome lugar e a nossa mente, com compreensão, acolha, não para que nós sejamos coniventes com o pecado, mas se tira o pecado, tem um Filho de Deus ali. É esse Filho de Deus que nos interessa. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.